Vamos seguir para o calçadão de Londrina agora? Primeiro dia da tal quarentena mais severa do governo do estado. Lembrando que esse decreto foi baixado no início da última semana, o prefeito Marcelo Berinatti disse, olha, não dá para fechar de um dia para o outro. Eu vou dar um prazo para que os comerciantes possam se preparar, especialmente para quem trabalha com produtos perecíveis, para que possa estar com o estoque em ordem para fechar apenas na segunda-feira. No final de semana, a ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, ela interpôs um recurso na Justiça, inicialmente aqui na Justiça Local, pedindo que o comércio fique aberto. Até agora há pouco, não havia sido decidido ainda se esse mandado de segurança, se esse pedido da ACIL seria acatado ou não pela Justiça. O repórter Guilherme Batista está nesse momento no calçadão, ao vivo, com o presidente da ACIL, Fernando Moraes. Guilherme, a gente tem novidades já desse mandado de segurança, desse pedido feito pela entidade. Por aí estou percebendo aquele movimento normal do tráfego de pessoas, do trânsito na hora do almoço, mas lojas fechadas, né, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos, a todos que acompanham o Balanço Geral. Lojas fechadas, mas um movimento bastante grande, por incrível que pareça, Juliano. Principalmente em frente às agências bancárias, filas também para entrar em farmácias, estabelecimentos considerados essenciais e que não entraram aí nessa quarentena do governo do estado. O chamado comércio de rua é como você disse, portas todas abaixadas, mas eu consegui notar a movimentação aqui em frente a alguns estabelecimentos, que os funcionários estão aqui dentro. É porque ainda não houve a suspensão ou de contrato, tem gente que possivelmente também vai ganhar férias. Como esse primeiro dia aí de fechamento tá tudo muito incerto, os funcionários vieram trabalhar normalmente, entre aspas, estão do lado de dentro das lojas, esperando por essa definição. Presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, Fernando Moraes, ao meu lado. Presidente, Juliano levantou a bola lá no estúdio. Alguma novidade em relação ao mandado de segurança apresentado pela entidade em parceria com outras tantas entidades da sociedade civil organizada? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente ainda não teve o despacho, a gente está aguardando. Tivemos um contato falando que se não sairia na parte da manhã, que não saiu, no início da tarde esse despacho estaria pronto. O senhor estava comentando, inclusive, que o jurídico da ACIL entrou em contato lá, diretamente com o Tribunal de Justiça do Estado, chegou a falar até com um assistente do presidente do TJ. Lembrando, Juliano, que esse mandado ele é protocolado em primeira instância e a Justiça Local define que, na verdade, essa decisão deveria vir do Tribunal de Justiça, que é um órgão de segunda instância, já que se trata de um decreto estadual. Então, nesse contato do jurídico com o assistente da presidência do TJ, a expectativa, então, é de que alguma novidade, alguma definição saia ainda hoje. Sem dúvida nenhuma. Hoje precisa, né, para a gente acabar com esse impasse, essa dúvida tremenda que está acontecendo. Como você falou, as lojas estão fechadas, mas ainda tem uma movimentação de funcionários dentro da loja, porque, como tem esse impasse, o empresário ainda não fez a suspensão, não fez férias ou até demitir, infelizmente. Então, a gente precisa que resolva o quanto antes isso, para que a gente possa fazer a quarentena ou voltar a trabalhar, que é o que a gente mais quer nesse momento, e que os dados que o município mostra para nós, que são esses, que a economia pode ficar aberta. Fernando, desde quando o Estado anunciou o decreto, a Prefeitura tem se mostrado contrária a essa decisão, tanto é que baixou um decreto próprio para garantir o funcionamento das lojas nos últimos dias. Por outro lado, o governo do estado se manteve firme na posição, notificou inclusive não só Londrina, mas outros tantos municípios para fecharem as portas, o que aconteceu nessa segunda-feira. A ACIL também se mantém firme na posição, acredita, né? Mostra aí que esse fechamento, essa nova quarentena, ela não é necessária aqui na cidade. Na verdade, o governo do estado se mostrou firme, mas não explicou. Não deixou as claras para a gente o motivo do fechamento. Então, o que a gente quer é isso. O secretário de Saúde do estado do Paraná esteve sábado aqui na cidade e não fez contato com ninguém aqui da saúde, não entrou em contato com o prefeito, com o secretário da Saúde aqui de Londrina, para poder conversar, para poder explicar o que está acontecendo. Ele simplesmente falou que Londrina, infelizmente, tem um número alto de mortos, que isso é verídico mesmo, aconteceu, infelizmente, mas só que
todos esses óbitos foram assistidos, tiveram leitos, tiveram medicamentos, todos tiveram esse atendimento. Então, o que a gente entende, que é que o prefeito, o COESP, sempre vem falando, que Londrina está com capacidade, Londrina e região está com a capacidade suficiente de leitos, tem medicamentos, tem profissionais atendendo, então por isso que a gente pode ficar com a economia aberta por enquanto. A gente sabe que algum momento ou outro poderia fechar, mas deliberando por aqui, para o prefeito. Foi isso que a nossa ação pede, para que seja deliberado pelo prefeito. Ele que chamada autonomia. Autonomia. Ele tem essa autonomia, ele tem a vivência, ele vive o dia a dia aqui, ele sabe muito melhor que o Estado, que o governador, que o secretário de Saúde do Paraná. Se esse fechamento persistir, se esse mandado, se essa resposta do TJ for negativa ao pedido da ACIL, a associação já consegue estimar o tamanho do prejuízo? É muito grande, né? Porque a gente já vem aí com um acúmulo de desemprego negativo de quase 5 mil desempregados esse ano, e as empresas, muitos já fecharam também. Agora, com esse outro fechamento, muitas empresas aí terão que fechar. Tá, então, Juliano, o presidente da ACIL, Fernando Moraes, conversando, atendendo gentilmente mais uma vez a equipe do Balanço Geral, e fica agora novamente aquele momento, aquela sensação de incerteza, né, Juliano? A gente trata isso desde a semana passada e como ainda há análise desse pedido da ACIL no Tribunal de Justiça, os comerciantes ainda vão ter que aguardar mais um pouco. Expectativa é de que essa decisão, essa resposta saia ainda hoje. Enquanto isso, a gente tem isso aqui. Lojas com as portas fechadas, com os funcionários lá dentro, o movimento ainda bastante grande aqui no calçadão de Londrina, e o pessoal, o londrinense, sem saber muito bem como agir diante de toda essa situação, Juliano. Com certeza essa incerteza é mais ou menos isso. A gente não sabe, né? Se vai ou se fica. A coisa é difícil.